Essa passagem no livro sagrado, na Bíblia, conta sobre o momento, a passagem onde Lázaro, o amigo de Jesus, ele morre. E o Senhor, havia pouco tempo, ele havia estado na Judéia, estava pregando na Judéia. Se você depois ler os capítulos anteriores, o capítulo 10, quando fala que Jesus, ele descreve que ele é o bom pastor, e ele ali ensinando a palavra de Deus ao povo, ele diz que ele e o Pai eram um só. Você vê que ali os judeus, eles tentaram apedrejar Jesus, eles tentaram apedrejá-lo, e foi preciso que Jesus se retirasse da Judéia. Mas essa história, a história diz na Bíblia Sagrada, que quando Jesus havia se retirado da Judéia, Lázaro, um amigo muito íntimo de Jesus, um homem cujo Senhor amava muito, ele havia adoecido. E as suas irmãs, Marta e Maria, pediram que fossem atrás de Jesus, fossem atrás dele e buscassem Jesus para que viesse curar a Lázaro, seu amigo. E quando Jesus, ele comenta sobre voltar para a Judéia, os seus discípulos, eles advertem Jesus, eles tentam repreender Jesus, dizendo: Rabi, mestre, há pouco o Senhor quase já foi apedrejado, agora o Senhor quer voltar para lá. E aqui Jesus, ele faz essa declaração, no verso número 9, se não são 12 horas do dia, e se alguém caminhar de dia não tropeça, porque vê a luz do mundo. Queridos, aqui Jesus nessa passagem, nesse versículo, está declarando sobre Ele mesmo. No Salmo 27, verso número 1, a palavra de Deus diz, através do hino cantado pelo rei Davi, que o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, a quem temerei? Em João 8, no verso 12, o próprio Senhor, ele declara: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Queridos, quem anda na luz, quem segue a luz, quem tem a luz sobre a sua vida, que é Jesus, que é a palavra de Deus, essa pessoa não se desespera, porque a presença de Deus está sobre a sua vida, a presença de Deus a ilumina, a presença de Deus a fortalece, a presença de Deus a guarda, a presença do Senhor a protege. Quem caminha na luz, ele não tropeça. Quem caminha na luz, que é a palavra de Deus, que revela o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele não tropeça, ele não cai. E mesmo que venha a tropeçar, ele se lembra da palavra, e ele se arrepende, e ele se volta para o Senhor. O temor de Deus vem sobre essa pessoa, no coração dessa pessoa. Mas a pessoa que caminha na noite, significa que caminha nas trevas, a pessoa que anda no pecado, a pessoa que não busca se consertar com Deus, ela não tem a luz nela, e ela tropeça, e ela cai. O inimigo arma laços para destruir essa pessoa,
para que venha envolver essa pessoa e venha tirá-la da presença de Deus e venha fazer com que ela venha a cair, que ela venha a tropeçar, que ela venha a ser destruída. É interessante que se nós formos decorrer o capítulo 11, e eu quero que você acompanhe comigo os versículos, o que o Espírito Santo tem a dizer a nós essa noite. Quando Jesus ele diz essas palavras aos seus discípulos, está no verso de número 11, ele diz assim, tendo dito essas palavras, prosseguiu explicando a eles, o nosso amigo Lázaro dorme, e eu vou até lá para despertá-lo. Irmãos, uma coisa que nós temos que ter no nosso coração é que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é o nosso Deus, e Ele se compadece de nós, Ele nos ama, Ele me ama, Ele te ama. E como nós vemos aqui, Ele tinha acabado de sair da Judéia, quase apedrejá-lo, quase vieram tacar pedras nele, mas Ele volta novamente para lá, por quê? Porque Ele amava Lázaro, porque Ele amava aquele homem, porque Ele amava Marta, amava Maria, porque Ele amava aquela família. E assim é Deus também nas nossas vidas. Não importa o que aconteça, uma coisa nós temos que ter em nosso coração e confiar, que o Senhor jamais nos deixará sós. O Senhor jamais nos deixará sozinhos, e no momento da angústia, no momento do sofrimento, no momento que nós mais precisamos, Ele vem ao nosso socorro. Ele vem para nos resgatar. Nós passamos por momentos, queridos, de angústia hoje, momentos de aflição, momentos de tribulação, momentos de perseguição. As profecias estão se cumprindo. Lá em Mateus, no capítulo 24, eu não vou chegar a ler, você lê em casa, mas Mateus 24, no verso número 6 e 7, o Senhor disse na sua palavra sobre o que aconteceria no tempo que antecedia a volta de Jesus. Haveria rumores de guerra, nação contra nação, que haveria pestes, pragas, perseguição, mas aquele que prevalecesse até o fim seria salvo. O que nós vemos hoje? Nação brigando contra nação. Pestes, pragas, enfermidades, parece que aparece uma praga, uma doença, daqui a pouco nem aquela doença foi exterminada, já aparece outra peste, outra praga, e os cristãos sendo perseguidos no mundo, estão sendo perseguidos. É a profecia, é a palavra de Deus se cumprindo, mas o Senhor jamais deixará de vir até nós para nos resgatar, para nos proteger. O Senhor virá, amém? O Senhor virá. Os discípulos de Jesus, queridos, no verso número 13, entrando Jesus lhes havia falado da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que Jesus estivesse se referindo a um repouso de sono. Quando Jesus fala que vai até Lázaro e vai despertá-lo, os discípulos pensaram que Lázaro estava dormindo. Mas Jesus depois ele declara que ele iria até lá para ressuscitar Lázaro, porque ele havia morrido. E é interessante na passagem, querido, que logo mais, se você ler até no verso 16, você vê que Tomé, ele tomou a frente e ele disse aos demais discípulos: nós vamos também para que venhamos a morrer com ele. Olha a dúvida de Tomé, a incredulidade desse homem. Nossa, mas Lázaro já morreu, Jesus há pouco tempo quase foi apedrejado, agora nós vamos voltar lá para morrer junto com ele? Cadê a fé? Cadê a certeza? Cadê a confiança no seu Senhor? Cadê ali depositar em Deus total confiança?
E Jesus chega até Betânia, a cidade onde morava Lázaro e suas irmãs. E algo que me chamou a atenção, queridos, quando eu estava lendo a palavra de Deus em casa, é que quando Jesus chega lá em Betânia, Marta ouviu que Jesus estava a caminho e saiu ao encontro. Quando Marta ficou sabendo, não, Jesus está voltando, Jesus está vindo, ela sai ao encontro de Jesus. Mas Maria não faz isso. Maria, ela fica em casa. Maria, ela não vai ao encontro de Jesus, mas Marta vai ao encontro de Jesus. E quando Marta chega ao encontro, ela se encontra com Jesus, olha o que ela diz, verso de número 21. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora, seja o que tu pedires a Deus, Ele te dará. Olha o coração de Marta. Tudo aquilo que Jesus havia ensinado, quando passava os dias ali pregando em Betânia, na casa dela, ela creu no coração. Só que aí, olha que Jesus diz para ela no verso de número 23. E Jesus então assegurou: o teu irmão ressuscitará. E Marta lhe disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Olha a pergunta de Jesus. Irmãos, essa pergunta de Jesus ecoa até hoje nos nossos corações. E tu? E eu? Nós cremos nisto? Nós cremos que o Senhor é a ressurreição e a vida? Nós cremos que nas palavras dele, que mesmo que venhamos a morrer, ele nos vivificará, ele nos ressuscitará, que estaremos junto com ele? Porque aqueles que não creem, queridos, estão no desespero, estão no pânico. Aqueles que não creem no Senhor estão passando por momentos de dificuldade, momentos de sofrimento, de pânico, de caos. Mas aquele que crê na palavra do Senhor, aquele que crê em Jesus, aquele que confia no Senhor, ele tem no seu coração que aconteça o que for, o Senhor virá e o Senhor lhe trará a vida. Daqui a pouco eu quero voltar aqui novamente em João, mas eu quero pedir que você abra comigo em Malaquias. Malaquias, profeta Malaquias, capítulo 3, verso de número 12. Profeta Malaquias, capítulo 3, verso de número 12. Olha que a palavra de Deus diz, amado: guarda no teu coração, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque a vossa terra será maravilhosa, promete o Senhor dos exércitos. Só que as vossas palavras têm sido hostis e acusadoras contra a minha pessoa, reclama o Senhor. E ainda ousam indagar: o que temos falado contra ti? Tens comentado que é inútil servir a Deus, e murmuram: que vantagem temos tido
por termos cuidado em obedecer os preceitos de Deus e por ficarmos orando e lamentando perante o Eterno dos Exércitos, ou Rei dos Exércitos. Por causa disso, estamos achando que os arrogantes é que são felizes, porquanto prosperam os que praticam o mal. Essas pessoas vivem desafiando a Deus e nada lhes acontece, escapam ilesas. Irmãos, você que pensa que essas pessoas escaparão ilesas, aqueles que zombam de Deus, aqueles que zombam do nome de Deus, aqueles que blasfemam contra Deus, você que pensa que escaparão ilesas. Olha que a palavra do Senhor continua dizendo: e então aconteceu que aqueles que ainda temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor ouviu as suas orações com atenção. E diante de Deus foram escritos num livro todos os nomes dos que amavam reverentemente a Deus, como memorial acerca dos que temiam o Senhor e honravam o teu nome. Você tem honrado o Senhor, querido? Você tem honrado ao Senhor? As tuas orações têm chegado diante de Deus? Você realmente tem crido na palavra de Deus? Você tem acreditado? Você tem confiado em Deus? Verso 17: portanto, eis que naquele dia que preparei, quando eu agir, declara o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro particular. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. E então vereis outra vez a enorme diferença entre o justo e o maldoso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Esses dias que estamos passando, querido, são os dias que Deus está provando quem realmente é justo e quem é maldoso, quem serve ao Senhor por amor de coração e quem não serve ao Senhor. E aí o Senhor fará distinção, o Senhor fará distinção daqueles que o servem, e veremos quanto Deus nos ama. Amém? Quantas vezes as pessoas, eles murmuram e reclamam de Deus, e digam: para que adianta servir a Deus? Para que adianta ir na igreja? Para que adianta orar? Para que adianta dobrar os meus joelhos e clamar? Para que adianta eu suplicar? Para que adianta eu chorar? Para que adianta eu levantar e levar as minhas orações a Deus? Nesse dia em que o Senhor tem preparado, o Senhor fará a distinção daquele que serve e aquele que não serve o Senhor. Quero voltar novamente lá em João. Verso de número 26, João 11, 26. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Tu crê? E aqui Marta, querido, ela afirma ao Senhor: sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Amém? Depois de dizer essas palavras, Marta seguiu seu caminho e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e chama por ti. Aqui nós vemos duas coisas interessantes. Quando Marta ouviu que Jesus estava vindo, Maria também ouviu que Jesus estava vindo. Mas Marta correu ao encontro de Jesus e Maria não. Maria ficou.
E Maria só foi ao encontro de Jesus porque Jesus pediu que a chamasse. Está vendo como Deus é maravilhoso? Mesmo que você não vá ao encontro do Senhor, querido, mesmo que você fique ali, no momento que você está passando por angústia, sofrimento, tribulação, não sei, mas o Senhor a si mesmo, Ele manda te chamar. Ele manda alguém para te chamar. Ele manda alguém ali, Ele envia alguém para falar do amor dEle. Ele envia alguém para poder pregar a palavra dEle, alguém para te motivar, alguém para falar do amor dEle e trazer você até a presença dEle. Deus envia alguém. Nós não vamos poder chegar, querido, no momento das nossas vidas e dizer assim: ninguém nunca falou do amor de Jesus para mim. Ninguém nunca falou de Jesus para mim. Ninguém nunca me apresentou Jesus. Porque o próprio Senhor, Ele envia alguém para chamar você até Ele. Foi assim. Jesus falou: Marta, fala para Maria que eu quero que ela venha até onde eu estou. E a palavra de Deus diz no verso 29, que Maria ouviu, se levantou apressadamente e foi ao encontro dele. E Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. No verso de número 32, a palavra de Deus diz: e então quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e desabafou: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela desabafou, querido. Por que ela estava em casa? Por que ela não foi encontrar com Jesus? Porque ela estava triste, porque ela estava angustiada, porque ela estava desanimada, porque ela estava decepcionada, porque elas mandaram chamar Jesus enquanto Lázaro ainda estava vivo. E como Jesus não foi, olha como ficou o coração de Maria. Ficou um coração angustiado, um coração com rancor, triste. E ela fala para Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É a mesma coisa de dizer assim: Senhor, a culpa de Lázaro morrer foi sua. A culpa do meu irmão morrer foi sua, que se o Senhor estivesse aqui, Lázaro estaria vivo. E ela começou a chorar. E Jesus, vendo Maria chorar, Ele também se compadeceu. E a palavra do Senhor diz que o Senhor também chorou. Jesus chorou. Irmãos, Jesus, Ele não foi antes para ressuscitar Lázaro, para curar Lázaro, não porque Ele não queria ir. Porque o Senhor, Deus, Ele não se agrada com o sofrimento do justo e nem do ímpio. Deus, Ele não se alegra quando uma pessoa, uma alma, um ser que Ele criou, morre. Você acha que Deus fica feliz quando alguém morre? Não fica. Se fosse assim, então o Pai, quando Jesus morreu na cruz, o Senhor havia ficado feliz. Não. Quando o nosso Senhor morreu na cruz no meu lugar, no teu lugar, a palavra de Deus diz que o céu se escureceu. O mundo se tornou ali durante algumas horas em trevas. Houve terremoto. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Porque o Senhor, o Pai, Ele entristeceu com a morte do Filho. Deus se entristece com a morte de uma pessoa. E Jesus aqui, Ele chora quando vê ali Maria triste, chorando. Ele se compadece, porque assim é o nosso Deus. É por isso que a palavra de Deus diz: alegrai-vos com aqueles que se alegram e chorai com aqueles que choram. Jesus chorou. Ele sentiu a tristeza do coração dela. Ele não veio mais cedo para curar Lázaro, não porque não queria, mas para que Deus fosse glorificado, para que o Pai fosse glorificado através da vida dele.
E aqui a gente vê que alguns judeus na história falam assim: mas ele deu vista aos cegos, não poderia ter vindo antes e curasse Lázaro? Não poderia ter vindo e evitasse que o seu amigo morresse? Poderia, mas uma coisa nós temos que ter a plena convicção: o Senhor, Ele não falha. O Senhor, Ele não falha, querido. O Senhor, Ele não tarda, mas Ele faz no momento certo. Ele opera na hora certa, no tempo dEle, no jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. E a maneira que Deus opera é a melhor maneira para as nossas vidas, do jeito de Jesus. Não adianta eu querer colocar o Senhor contra a parede, e querer provar a Deus, ou querer indagar a Deus, ou querer fazer com que Deus faça algo que eu quero. Não é dessa forma que funciona. Ele é Deus. Não é Deus que precisa de mim, sou eu que preciso de Deus. Não é Deus que precisa de você, é você que precisa de Deus. Somos nós que precisamos dEle. Somos nós que precisamos do Senhor. Então Ele faz da maneira linda, maravilhosa, na hora certa, no tempo certo. Tem uma música muito linda da Voz da Verdade que diz que Deus tarda, mas não falha. Mas eu digo, não, Deus não tarda. Deus faz no momento certo, na hora certa. Deus faz no momento certo e na hora certa. E quando Jesus chega ali onde estava o sepulcro, a palavra de Deus que Ele fala para os homens ali, aqueles que estavam ali: tira a pedra. E Marta, a irmã do falecido, disse: Senhor, já cheira mal, há 4 dias que ele está morto. Aí Jesus adverte ela de novo: eu não te falei que se creres verás a glória de Deus? Irmãos, quantas vezes será necessário o Espírito Santo de Deus falar essas palavras no nosso coração? Se tu creres, verás a glória de Deus. Se tu creres, verás a glória de Deus. Quantas vezes? E então tiraram a pedra do lugar onde o morto estava deitado. E Jesus, levantando os olhos aos céus, agradeceu e disse: Pai, dou-te graças, porque me ouviste. E eu sei que sempre me ouves. Amém? O Senhor sempre nos ouve. O Senhor sempre nos ouve. A diferença é que Jesus, Ele agradece ao Pai. Jesus, Ele é grato ao Pai. Independente das circunstâncias, Jesus, Ele é grato ao Pai. Amém? Eu quero fazer uma oração com você. Você que está me ouvindo na live neste momento. Eu quero que você coloque as mãos no teu coração. Se você tem algum ente querido que está internado no hospital, independente de qual seja a enfermidade dessa pessoa, eu quero pedir a você que essas palavras que foram ditas essa noite, que você tenha no teu coração. Assim como o Senhor falou para Marta: se creres, verás a glória de Deus. Eu quero que você de todo o teu coração creia nessas palavras, pois as palavras foram faladas pela boca do Senhor, pelos lábios do Senhor. E as palavras do Senhor são verdadeiras, e as palavras do Senhor se cumprem. As palavras de Deus são poderosas. E eu quero que você neste momento feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração. Se você estiver enfermo, eu quero orar por você essa noite. E se você tiver algum ente querido no hospital, que você nesse momento apresente essa oração a ele. Creia nas palavras do Senhor. Aqui Jesus não fala para Lázaro, porque Lázaro já havia morrido. Lázaro não tinha mais consciência, estava morto. Ele fala aqui para Maria e para Marta: se creres, verás a glória de Deus. Deus fala para você essa noite: se você crer, você verá a glória de Deus sobre a tua vida, sobre a vida dessa pessoa que você ama, que está no leito neste momento. Feche os teus olhos. Pai,
Eu uso as palavras do teu Filho amado Jesus. Eu uso as palavras do Senhor. Eu te dou graças, Pai querido, porque o Senhor me ouviste e eu sei que sempre me ouves, Senhor. Neste momento eu oro sobre essa pessoa que está nos vendo, Senhor. Eu oro, Senhor, por esse ente querido, esse familiar dessa pessoa que está num hospital internado, Pai querido. Independente de qual seja a enfermidade, Senhor, eu oro e creio no teu poder, que tu és o único Deus, que tu és o Rei dos reis, o médico dos médicos, Senhor. Que o Senhor é aquele que tem todo o poder para curar toda e qualquer enfermidade, pois o Senhor levou na cruz do Calvário, Senhor, as nossas dores. O Senhor levou na cruz do Calvário, Senhor, as nossas enfermidades. O Senhor levou na cruz a nossa maldição. O Senhor levou na cruz a nossa sentença. O Senhor levou na cruz a nossa sentença de morte, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, é a graça que está em Ti, Senhor. Então nós oramos, Senhor, eu oro intercedendo por essas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo o mal, Senhor, toda a enfermidade, onde estiver alojada no corpo desta pessoa, do alto da cabeça à planta dos pés, infecção, inflamação, ó Pai, o câncer, ó Pai querido, ó Pai, esse vírus, a bactéria, Senhor, o coronavírus, Senhor, onde tiver, Pai amado, qualquer, Pai, enfermidade, eu declaro agora em nome de Jesus, que essa pessoa venha a ser curada, que essa pessoa venha a ser restaurada pelo Teu poder, em nome de Jesus, Pai, envia ali os Teus anjos agora, Pai, toca sobre essas pessoas, Senhor, as pessoas que estão entubadas ali, Senhor, que não conseguem respirar, Pai, as pessoas que estão enfermas, Senhor, aqueles que estão inconscientes, Pai amado, toca sobre o seu corpo, em todas as células, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu repreendo agora todo espírito de enfermidade, espírito de morte que tenta levar essas pessoas agora. Eu te repreendo em nome de Jesus. Você não tem poder sobre essas vidas, pois foi pago um alto preço, um preço de sangue. Essa pessoa é valiosa para o Senhor Jesus Cristo, e eu agora, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo que todo mal, toda enfermidade, do alto da cabeça à planta dos pés, deixe agora esse corpo, deixe a alma, deixe essa pessoa agora. Eu repreendo todo mal, saia em o nome do Senhor Jesus, para a honra e para a glória do Teu nome, Pai. É que eu oro e eu creio no poder do nome do Teu Filho amado. Amém.